Olá! Hoje a gente vai montar uma espécie de caixa de ferramentas de estatística. E com ela, vamos aprender 3 jeitos diferentes de responder a uma pergunta que parece simples. Qual é o número que melhor representa um conjunto de dados? Então se prepare para a gente desvendar de vez o que é média, mediana e moda. Pensa só um pouquinho. A gente vive cercado de dados, né? É nota de prova, salário de uma empresa, temperatura da cidade, é número para todo lado. A questão é, como é que a gente pega essa montanha de informação e resume tudo num número só? Um número que faça sentido. É exatamente essa questão que vamos responder. O nome técnico para essas ferramentas pode até assustar um pouco, medidas de tendência central. Mas no fundo, a ideia é super simples. Elas são basicamente maneiras de achar o coração, o centro de um conjunto de números, para a gente ter um resumo rápido do que está acontecendo ali. Ok, então vamos mergulhar nisso. E vamos começar com a ferramenta mais famosa da nossa caixa. Aquela que todo mundo já ouviu falar na escola, a média. A definição é exatamente essa que a gente já conhece. A média aritmética é, de longe, a medida mais usada. O cálculo é aquele clássico: soma tudo que tem e divide pela quantidade de itens que foram somados. Não tem segredo. E claro, tem a fórmula matemática para representar isso. Mas calma, não precisa ter medo desses símbolos, não. Esse é esquisitão, que a letra grega sigma, significa simplesmente some todos os valores. E o n ali embaixo é só para dizer divida por quantos valores existem. Moleza, vai? Vamos ver um exemplo na prática, para ficar bem claro. Imagina que foram medidas as circunferências abdominais de 10 homens. Primeiro passo, a gente lista todas as medidas. Segundo passo, soma essa galera toda, que no caso deu 827. E para fechar, a gente divide essa soma por 10, que é o número de homens, e pronto, a média deu 82,7 centímetros. Mas e se eu dissesse que a nossa ferramenta mais confiável pode, às vezes, pregar uma peça na gente? Pois é, existe um probleminha com a média que a gente precisa entender muito bem. Dá uma olhada nesses 2 conjuntos de números. O primeiro é bem tranquilo: 4, 6, 7, 9 e 3. O segundo é quase a mesma coisa, só que apareceu um penetra na festa, o número 100, que é bem distante dos outros. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão. O que esse único valor super extremo que a gente chama de outlier faz com a nossa média? Vamos ver o estrago. No primeiro conjunto, a soma dá 29. Dividindo por 5, a média fica 5,8. Faz todo sentido, né? É um número que representa bem aquele grupo. Agora, quando a gente joga o 100 na conta, a soma pula para 129. E a nova média dispara para 21,5. Peraí, 21,5 não parece com quase nenhum número daquele conjunto. O outlier sozinho arrastou a média para longe de todo mundo. É exatamente por isso que a gente precisa de outra ferramenta. E para resolver esse tipo de problema, entra em cena a mediana, a nossa especialista em ignorar os pontos fora da curva. A mediana é, de forma bem simples, o valor que fica exatamente no meio de uma lista de números, depois que a gente coloca eles em ordem. E aqui está o superpoder dela. Como ela só se importa com a posição na fila e não com o valor, ela não é nem um pouco afetada por aqueles números gigantes ou pequenininhos demais nas pontas. Aquele 100 do nosso exemplo, para a mediana ele é só mais um na fila. E para achar a mediana, tem 2 regrinhas bem fáceis. Se a quantidade de números na lista for ímpar, ótimo, a mediana é um número que está cravado no centro. Agora, se a quantidade for par, não tem um único número no meio. Aí o que a gente faz? Pega os 2 do centro e tira a média só deles. Olha só como funciona na prática. No exemplo da esquerda, que tem uma quantidade ímpar de dados, o 7 está exatamente no meio. Essa é a mediana. Já na direita, com uma quantidade par, os 2 do meio são o 5 e o 6. A gente soma os 2, divide por 2 e pronto, a mediana é 5,5. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Em várias situações, principalmente quando existem valores que se destacam muito do resto, a mediana dá uma imagem muito mais fiel do que é típico do que a média. Agora vamos para a nossa última ferramenta, a moda. Ela tem uma pegada completamente diferente da média e da mediana. O foco dela é outro, é a frequência, a popularidade. A moda é literalmente o valor que mais se repete. Simples assim. Ela responde à pergunta qual é o mais comum. E o grande diferencial dela é que é a única das 3 que funciona para dados que não são números. Pensa só, se uma loja quer saber a cor de camiseta mais vendida, não dá para calcular a cor média, certo? Mas dá para achar a moda, que vai ser a cor mais popular. E a moda é bem flexível.
Um conjunto de dados pode não ter moda nenhuma se todos os valores aparecerem só uma vez, ou, como a gente vê no exemplo da direita, um conjunto pode ter mais de uma moda. Se dois valores aparecem com a mesma frequência máxima, a gente chama de bimodal. E poderia ser trimodal e assim por diante. Agora que a gente tem as nossas 3 ferramentas, média, mediana e moda, o grande segredo é saber qual delas usar em cada situação. Um bom analista é que nem um mestre artesão, que sabe exatamente qual ferramenta pegar para cada tipo de trabalho. Esse quadro aqui é o nosso guia rápido. A média é a melhor pedida quando os dados são bem distribuídos, sem pontos muito fora da curva. A mediana é a nossa salvadora quando existem esses valores extremos que podem distorcer tudo. E a moda é a escolha certa quando o que importa é saber o item mais comum ou quando estamos lidando com dados de categorias. E para a gente fechar, fica a provocação. Da próxima vez que alguém falar sobre o salário médio de uma profissão ou o preço médio de alguma coisa, qual pergunta deveria vir à mente primeiro? Talvez seja, estamos falando da média ou da mediana? Porque agora a gente sabe que entender qual ferramenta foi usada pode mudar completamente a nossa interpretação da realidade.